Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas Vinícius Oliveira Carneiro, eu sou da turma do terceiro ano do curso técnico em administração e eu vou apresentar o trabalho sobre proteínas e disciplinas de química. Uma breve introdução. Proteínas. As proteínas são compostos orgânicos muito abundantes formados por aminoácidos, que formam cadeias entre si por meio de ligações peptídicas. Aqui nós temos os exemplos dos alimentos que são proteínas. Aqui temos o peixe, a carne, o leite e ovos de galinha. Esses aminoácidos são formados a partir de um carbono, um ácido carboxílico. Uma amina é um radical livre, que é diferente para cada aminoácido. Em geral, uma cadeia para ser considerada uma proteína deve ter mais de 70 aminoácidos. Quando a cadeia é mais curta, o termo correto é peptídeo. Proteínas. Funções. Quais as funções orgânicas presentes? Entre as funções principais das proteínas, podemos citar a defesa, que os anticorpos são proteínas que têm a função de combater micro-organismos invasores do organismo. Estrutural. As proteínas participam da construção estrutural de diversas partes do organismo, como ossos, tendões, etc. Regulação. Os hormônios são proteínas que apresentam diversas ações básicas na manutenção do metabolismo. No transporte. Na membrana celular, existem proteínas que realizam o transporte de substâncias do interior para fora e de fora para dentro. Aqui temos a enzimática. As enzimas são proteínas que promovem o aumento da velocidade de uma reação química intra e extracelular. A gente vê muito quando está estudando citologia, histologia da pele. Quando estamos estudando células, lá no nono ano, a gente vê bastante isso, de intra e extracelular. E contráteis, que algumas proteínas participam do processo de contração muscular. Eu acho que é muito importante no coração, que ele é involuntário, no caso. O coração pulsa involuntariamente. É muito importante para isso. Tá. Quais os tamanhos das moléculas? Proteínas são macromoléculas orgânicas, compostas pelos elementos carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, e eventualmente enxofre, fósforo, cobre e outros elementos. As macromoléculas são feitas pela combinação de duas ou mais unidades moleculares menores, o monomeros, chamadas de aminoácidos ou peptídeos. Essas macromoléculas também podem ser referidas como cadeias polipeptídicas. Proteínas e suas características. A molécula se divide em regiões características. As proteínas podem ainda ser compostas por mais de uma cadeia polipeptídea, sendo que a interação entre essas cadeias é realizada de forma não covalente. Entre os aminoácidos, a interação é covalente. Aqui temos o exemplo de um aminoácido. É uma representação. Aqui podemos ver que tem o oxigênio, o hidrogênio, o carbono e o nitrogênio. Existem subgrupos dentro da classe de biomoléculas? Quais são? Como são divididos? A estrutura química básica de uma proteína é formada por aminoácidos, os quais possuem um grupo carboxilo, de um ácido carboxílico e um grupo amino, de uma amina. Aqui temos o grupo carboxila, que é composto por um carbono que realiza uma ligação dupla com oxigênio e uma ligação simples com uma hidroxila. Aqui, como podemos ver na imagem, é a representação de uma carboxila. Tem o hidrogênio, o oxigênio e o carbono. O carbono faz uma ligação dupla com um oxigênio. No grupo amino, o grupo amino é composto por um nitrogênio, que se liga a dois átomos de hidrogênio, como podemos ver aqui na imagem.
o nitrogênio ligado a hidrogênio e ligado a dois hidrogênios, que é a representação do grupo amino. Aqui temos mais umas representações do, das, dos grupos, que são essenciais, aminoácidos essenciais. Podemos ver a valina, a leucina, isoleucina, metionina. Eles são fórmulas estruturais de aminoácidos essenciais. Aqui, das fórmulas estruturais dos aminoácidos tão essenciais, temos a asparagina, a alanina, cisteína, prolina, glutamato, entre outros. Vale ressaltar que na natureza existem diversos aminoácidos e entre eles 20 tipos são comuns nos organismos vivos. Desses, nove tipos não são produzidos pelo ser vivo, aminoácidos essenciais, e 11 são produzidos pelo organismo, aminoácidos não essenciais. Proteínas, ligação peptídica. Uma ligação peptídica é uma ligação estabelecida entre um aminoácido e um aminoácido, entre outro aminoácido. Ocorre quando o carbono, no grupo carboxila de um aminoácido, interage com o nitrogênio, no grupo amino, de um segundo aminoácido. Para que um aminoácido interaja, a ligação entre um carbono e um grupo carboxila e um grupo hidroxila é quebrada enquanto um grupo amino uma ligação simples entre um nitrogênio e um de seus hidrogênios é quebrada. Com o resultado, as moléculas de água são formadas através da ligação de grupos hidroxila com o hidrogênio. Aqui, como podemos ver na imagem, a ligação peptídica. Como acabei de falar, aqui a imagem ilustra bastante como que funciona. Aqui temos aqui o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, desculpa. Aí depois temos o hidrogênio e o nitrogênio, tipo formando uma espécie de ponte. Bom, é uma assimilação. Aqui temos a classificação das proteínas, aqui eu falar da forma e depois de outra característica. Temos os globulares, que é nesse formato aqui, e que são proteínas formadas pela ligação de diversos aminoácidos dobrados em forma de bola. Alguns exemplos desse tipo são proteínas são a albumina e a hemoglobina do sangue, né? Fibrosas, como podemos ver, são proteínas formadas pela ligação de diversos aminoácidos em um formato alongado. Alguns exemplos desse tipo são proteínas são colágeno da pele, a elastina e a queratina do cabelo. A estrutura, temos a classificação quanto à estrutura está diretamente relacionada ao formato da proteína. Temos a primária, aqui como na foto podemos ver, e é a estrutura em que há dois ou mais aminoácidos, compondo uma cadeia peptídica, a proteína. A secundária, maneira como uma estrutura primária pode se organizar, envolvendo no envolvimento da estrutura primária, forma uma hélice, esqueleto polipeptídico em formato de folha, como podemos ver aqui. Tem a estrutura vestiária, que é a estrutura resultante da junção do envelopamento de estruturas secundárias em folha e em hélices, aqui como podemos ver. E a quaternária, que é a estrutura resultante do envolvimento de diversas estruturas terciárias. A terciária é bem parecida com a primária, mas tem isso aqui, ó,